Vamos lá então, faz muito tempo que eu não gravo aqui no canal Maverick, então eu vou gravar um vídeo aqui pra explicar a situação. Vamos lá, acho que faz uns 2 meses que eu não gravo aqui o último vídeo. Os últimos vídeos que eu gravei, na real, eu tava dizendo que eu tava fazendo ligações frias, né, pra empresas locais, pra vidraçarias, pra oferecer meu serviço de marketing, tudo pra elas, né, e tudo. E aí eu falei isso, mas essa semana eu fiz as ligações e tudo, só que depois eu parei. Eu parei porque eu não sei se eu cheguei a falar aqui no canal, mas eu fazia, antes de começar a falar com vidraçarias aqui no Brasil, eu fazia sites. Então eu fazia sites, só sites. Eu falava com o pessoal no WhatsApp, assim, entrava em contato com as empresas e oferecia assim um site para eles sem compromisso, né? Então eu dizia que ia fazer um site e se eles gostassem, eles poderiam ficar com o site. E aí funcionou até um tempo isso aí, né? Eu comecei a fazer essa prospecção pelo WhatsApp, não por ligação, mas pelo WhatsApp. E alguns aceitavam, assim, a cada, sei lá, 15 ou 20 que eu oferecia isso. Até de eu falar que ia ser compromisso pra eles verem como é que fica tudo, até assim, um só a cada 20 que aceitava, né? Então, até quando você tem uma oferta muito boa, mesmo assim tem gente que vai dizer não, que não precisa, ou que, sei lá, não confia em você, ou qualquer motivo que seja, né? Ou tá num dia ruim, né? Então é isso. Então funcionou por um tempo isso, eu vendi sites, mas eu ganhava muito pouco, né? Porque eu tinha que fazer muita prospecção, cobrava pouco pelos sites, né? Uns 300, 400, 500 reais por site, né? Dependendo. E pagava uma vez só, não tinha mensalidade, né? Então eu basicamente tinha que buscar novos clientes todos os meses para conseguir manter a minha renda. E depois de um tempo eu comecei a fazer uma parceria, fiz parceria com um cara que ele é influenciador no Brasil, bem famoso no Instagram, no YouTube, tudo, que ele é um influenciador de montagem de imóveis. Então fiz parceria com ele e ele meio que divulgou assim meu serviço de fazer sites para vários montadores que seguiam ele e tudo, e deu muito certo. Eu dei uma porcentagem para ele e tudo, e deu muito certo essa parceria por algum tempo. E aí eu comecei a receber muita indicação dele, assim, indicação. E depois eu parei de fazer prospecção, né, ano passado, e fiquei só recebendo cliente de indicação. E sempre quando vinha indicação, é mais fácil de fechar, né, porque eles são indicação, então é mais fácil. E aí eu fazia o site deles e tudo, e blá blá blá. Só que aí eu comecei a ficar preguiçoso, eu comecei a parar de fazer prospecção. Como tava vindo cliente já, mesmo que tava vindo pouco, tipo uns 2, 3 por semana, eu parei de fazer prospecção, porque eu falei, tô confortável aqui, tá vindo cliente, eu não preciso mais fazer isso. E eu parei. Então, isso foi realmente um erro. Prospecção, isso é uma lição que eu aprendi agora. Prospecção para uma empresa, assim, que nem a minha que tá começando, profissional autônomo, assim, você tem que fazer sem parar. Até quando você consegue o primeiro cliente, segundo cliente, terceiro cliente, você não pode depender só de indicação, porque a indicação é uma coisa muito imprevisível, né? Agora, a prospecção ativa, você realmente controla o resultado. Não o resultado, mas você controla a sua ação. E quando você sabe, assim, se eu falar com, sei lá, tantas pessoas, eu vou conseguir vender um site, é muito mais previsível, certo? Então, eu parei de fazer isso, e aí eu comecei a ter problemas. E aí agora eu tive essa ideia, né? No caso, 3 meses atrás eu tive essa ideia de fazer só pra vidraçarias agora e não fazer só o site, porque só o site é meio que um valor muito baixo pra eles, né? Eu não posso cobrar muito caro porque isso não vai agregar tanto à empresa deles, não vai fazer eles ganharem muito mais dinheiro. Então, o que eu comecei a fazer agora é oferecer sites e anúncios também no Google e tudo, pra conseguir também serviços, né? E obras pra vidraçarias, e não só um site, porque um site é uma coisa, assim, muito vazia. Tipo, só de ter um site, a pessoa não vai conseguir ter mais clientes necessariamente, né? A não ser que ela saiba divulgar o site, mas a maioria das pessoas não sabem divulgar o site. Então, elas têm que ter também anúncios e tudo, ou divulgar nas redes sociais pra conseguir ter acesso no site pra conseguir clientes, certo? Então, quando eu ofereço o serviço já de site, de anúncios, fica muito mais, como eu posso dizer, os olhos deles brilham muito mais, né? Porque é algo que eles realmente querem, que precisam, que vai literalmente trazer dinheiro pra eles. E é isso. Aí eu comecei a fazer ligações, né? Aquele período que eu tava gravando aqui os vídeos. E eu parei, porque começou a vir mais indicações e tudo. E eu meio que fiquei distraído fazendo sites e tudo. Entrei também no conforto, vou admitir também, não vou mentir. E é isso, parei de fazer ligação. E aí, umas 2 semanas atrás eu fiz ligação de novo, comecei a fazer de novo. Eu liguei uns 2 dias, cada dia 50 vidraçarias e tudo. Só que eu consegui até marcar uma reunião com o cara, mas ele cancelou depois, ele falou que não tava na hora e tudo. Mas tudo bem, mas aí depois disso eu simplesmente parei de novo, porque, sério, eu não sei, por algum motivo, fazer ligações é a coisa que eu sei que eu tenho que fazer, é o que eu mais tenho que fazer.
pra não depender só de indicação, mas ao mesmo tempo é a coisa que eu mais evito fazer por algum motivo. Eu não sei se é medo da rejeição, eu não sei, mas parece que tem alguma coisa me prendendo, sabe? É a coisa mais difícil, é a coisa que eu tenho mais resistência, assim, pra fazer, sabe? Fazer ligações frias. Então, eu comecei a fazer academia agora, literalmente. Eu treinava antes só em casa aqui, fazia calistenia em casa, fazia algumas barras, mas deixa eu mostrar. Mas a barra aqui, ó, não sei se dá pra ver, soltou. E aí, meio que é nossa barra fixa. Então agora a gente começou a ir pra academia. O que foi bom, na verdade, porque a academia é muito melhor do que fazer em casa aqui, né? Que a gente faz já o cardio também, já vai pra lá e realmente faz o treino mais intenso, certo? Então, muito melhor. Mas beleza, sem fugir muito do assunto, eu comecei a fazer tudo, assim. Eu começo a gravar esses vídeos assim, eu começo a tentar ler, aprender alguma coisa, fazer, tipo, tudo. Melhorar meu site pra vender pra vidraçarias. Eu faço de tudo. Tudo que eu posso fazer. Menos fazer ligações que realmente vai trazer resultados pra mim e que vai fazer eu agendar minhas reuniões de vendas, né? Porque da ligação vai pra reunião e aí na reunião, né? Na chamada, assim, na videochamada do Google Meet, no Zoom, tudo, eu vendo pra eles o serviço em si, certo? E basicamente é isso que me traz dinheiro, mas é o que eu mais tô evitando. Se alguém aí sabe muito de psicologia, alguma coisa assim, subconsciente, talvez tenha uma explicação disso, eu não sei, alguma coisa. Mas parece que o que a gente mais tem medo, o que a gente mais evita fazer, é o que a gente mais precisa fazer, certo? Então, eu sei que não sou só eu que tenho isso, provavelmente, talvez quem tá assistindo aqui, você que tá assistindo, talvez tenha alguma coisa assim também, você sabe que tem que fazer alguma coisa, você sabe que aquilo é necessário pra próxima fase, assim, pra você evoluir e tudo, mas você não faz por medo, por procrastinação, por pensar demais e tudo. E uma coisa que eu percebi também, que me ajuda bastante, é, tipo, tentar encurtar o máximo possível esse período entre você pensar em alguma coisa e você agir, certo? Quando você tem uma ideia, tipo, você valida aquela ideia assim e fala, faz sentido, essa ideia, ela tá de acordo com o meu objetivo principal, então eu vou executar ela. Quanto mais você começar a pensar e ficar parado e tentar estudar mais, ver mais vídeos, ler mais e tudo, estudar mais você fica paralisado, porque quanto mais você pensa, mais dúvidas você cria na sua mente e mais difícil fica de você agir. E aí tem meio que uma lei que eu já vi em algum lugar também, que é a lei, acho que se não me engano, é a lei ou paradoxo da intenção decrescente. Então, quando você tem uma intenção, uma ideia, tudo pra você agir, quanto mais tempo, quanto mais segundos, quanto mais minutos e horas e dias tudo você espera pra fazer aquilo, menor vai ser a chance de você acabar fazendo aquilo em algum dia que seja, tá? Então, o ideal é você ter ideia, e se aquilo realmente fizer sentido pro seu objetivo, que você quer na vida, você faz na hora. Tipo, não precisa, se for uma coisa grande, é claro, por exemplo, sei lá, talvez criar um negócio, você não precisa pensar assim, criar um negócio, tipo, se pensar assim é muito complexo, certo? Você tem que pensar assim, beleza, eu quero criar um negócio, tá? E qual que é a primeira coisa que eu poderia fazer agora? Tipo, a primeira coisa, não, sei lá, fazer vendas, não estudar vendas, não fazer um produto, não. Qual é a primeira coisa que eu poderia fazer agora? Talvez a primeira coisa que eu poderia fazer, por exemplo, seja achar um problema, né? Porque se eu quero criar um negócio, todo negócio precisa de um problema que ele resolve. Não existe nenhum negócio no mundo que não resolve nenhum problema. Se ele existe, se ele tá na ativa, se tá faturando dinheiro, se tá lucrando, quer dizer que a empresa resolve algum problema. Então, a melhor forma de você pensar assim é você olhar por inversão, né? Então, em vez de perguntar assim, tá, qual ideia de negócio eu crio, que negócio eu crio, você se pergunta assim, qual problema eu poderia resolver? Mas ainda assim poderia ser uma pergunta muito ampla. Então você pode perguntar, por exemplo, tá, eu quero resolver um problema pra quem? Qual nicho eu quero entrar? Porque é importante também você ter um nicho, né? Então, por exemplo, eu quero trabalhar com vidraçarias, eu quero trabalhar com lojas de imóveis, eu quero trabalhar com, não sei, empresas de e-commerce, eu quero trabalhar com, ou pessoas que fazem academia, por exemplo. Então, qual problema eu poderia resolver para essas pessoas? Aí você se pergunta assim, qual problema elas têm? Aí você faz uma lista de todos os problemas que as pessoas que fazem academia têm. Não ter consistência. Não ganhar massa. Não conseguir emagrecer, sei lá o quê. Então, todo mundo tem problema. E todas as empresas no mundo
a função delas é resolver problemas. E em troca do problema que o dono da empresa resolve, ele ganha do valor que ele agrega para o mundo, ele ganha dinheiro em troca. Então, basicamente, ele troca valor por dinheiro. E para uma pessoa comprar algo de você, ela tem que enxergar o valor do que você está oferecendo como muito maior do que o valor que você está cobrando. Porque se ela vê que o que você está cobrando, o preço, é mais alto do que o valor que aquilo tem para ela, né? Ela não vai comprar, porque não faz sentido, certo? Então, é isso. Eu tô falando isso, só que na verdade tudo dicas e raciocínios pra mim mesmo, pra eu pensar sobre isso, porque eu preciso tomar ação aqui, eu preciso começar a ligar de novo pra essas vidraçarias e oferecer o meu serviço e prospectar e tudo. Então, meio que eu tô falando tudo isso aqui pra eu mesmo entender e eu mesmo ouvir, porque eu tenho que entender isso. E falar é fácil, né? Mas tem que fazer. Então, beleza. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu vou... Sério. Eu vou fazer alguma coisa útil hoje. Fazer talvez ligações. Eu pensei também em criar um perfil no Instagram, né? Então, pode ver que, tipo, eu tento fazer qualquer coisa, menos ligações. É uma coisa que eu tô evitando muito. É literalmente algo que eu já fiz. Eu já liguei no total, sei lá, pra 300 empresas, tudo. E mesmo assim, é algo que eu tô com... Sabe, pra começar assim, não dá. Não dá. Mas é isso. Até o próximo vídeo.